Hoje a gente vai conversar sobre as metas dentro do Banco do Brasil. Eu vou falar um pouquinho de como eu lido com elas, como é para mim, como que você pode lidar com elas, como é que são realmente as metas no dia a dia, se há muita pressão, se há muita cobrança, e lembrando que isso pode diferenciar de FUNCI para FUNCI. Eu tenho uma opinião, outro colega pode ter outra opinião, pode lidar de outra forma, mas o importante é que vou tentar dar um pouquinho de como é que é na realidade, de a pressão, se é muita, se é pouca, como é que é isso. E lembrando que cada agência é um ambiente diferente, então vão existir várias opiniões divergentes em relação a isso. Mas enfim, se quer saber a minha opinião, fica até o final desse vídeo, não perde. Eu me chamo Carlos Cohen, fui aprovado nesse último concurso do Banco do Brasil em 2023. E nesse canal eu trago um pouco da minha rotina, tiro dúvidas em relação ao concurso, dúvidas de como estudar e em geral sobre o dia a dia do banco e o dia a dia do bancário. Então, bora pro vídeo. Se tu está estudando o Banco do Brasil, não perde a chance, confere meu material. Tem mais de 400 questões dos últimos concursos do Banco do Brasil e também de algumas da Caixa. São ali mais de 80 de português, 60 de inglês, são todas bem divididas em relação às matérias, com gabarito. Tem também um simulado inédito, com questões inéditas, e também o último edital verticalizado e te dá acesso também ao grupo do WhatsApp. Um grupo que você conversa comigo, com meu colega, tira dúvidas, e de vez em quando tem umas lives pra gente conversar, e isso faz também uma surpresinha legal. Então é isso, e bora pro vídeo. Não esquece que isso está no primeiro link da descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário fixado. Pessoal, em relação às metas, eu quero deixar claro que a minha agência é diferente da agência de outro colega. Como eu vejo vários colegas falando, até mesmo nos comentários dos meus vídeos, sobre experiências negativas na área do banco, em relação a pressões absurdas, a metas absurdas, que saíram até mesmo da instituição para outros concursos ou para empreender, para ver outros ares. A questão é que, para mim, pessoal, as metas existem, óbvio, e toda agência tem a sua meta, todo gerente tem a sua meta. Os bancos, eles trabalham com metas. Todo banco tem em si o sentido de dar lucro. Todos os bancos, assim, com exceção de alguns poucos bancos que são mais públicos do que privados, mas todos os bancos têm essa questão de dar lucro. Tanto é que não é raro de se ver bancos dando lucros recordes, ano após ano. O BB é um exemplo deles. O lucro de bilhões que só vem aumentando. Então, de vez em quando você vai ver notícias do Banco do Brasil tendo um lucro absurdo, um lucro recorde. Porque, afinal, esse é o objetivo do banco. Dar lucro e lucrar cada vez mais. Claro que esse não é o único objetivo, óbvio, mas a gente sabe que isso é uma realidade. Eu não vou julgar a questão moral disso, nem aspectos, o que isso impacta a sociedade. Não quero falar sobre isso nesse vídeo. Mas a questão é que há esse objetivo. Um deles é esse. Claro que existem outros também. Eu não vou também dizer que é somente dar lucro. Também não posso cumprir esse papel aqui só de julgar em relação a isso. Mas há isso. Então, esse objetivo é repassado para as agências também. As agências devem dar lucro, elas devem vender. E devem vender os produtos do banco. O banco, eu não falo só do Banco do Brasil, eu falo de bancos em geral. Tem vários produtos que você talvez nem saiba que tem. Nós temos ali consórcios, seguros de vida, seguros automóveis, seguros de itens pessoais, temos também ali, investimentos, financiamentos, empréstimos, créditos com garantia, financiamento imobiliário de automóvel, capitalização, enfim, produtos, são várias coisas, cartões de crédito, tem muita coisa mesmo. Então o banco ele deve comercializar esses produtos para gerar retorno para ele. Então acaba que as agências têm mensalmente o tanto que elas devem comercializar de tal produto. Por exemplo, os tantos milhares, 1 milhão de crédito que elas devem vender naquele mês, o tanto de seguros que elas devem comercializar naquele mês, tanto de consórcios que elas devem fazer naquele mês. Existem essas delimitações. É tanto que eu não vou entrar muito em detalhes em relação a informações internas do banco, mas isso é algo que você consegue descobrir assim só de olhar. É óbvio isso. Então, existe essa quantidade. E acaba que a responsabilidade das metas não é sua, você, escriturário do Banco do Brasil, não. Essa responsabilidade não é sua. Ela recai sobre o seu superior, quem coordena a agência. Cai sobre ele lá de cima. Então, existe alguém lá em cima que vai cobrar o seu gerente em relação às metas, em relação ao cumprimento desses objetivos. E acaba que talvez, eu não sei como é que vai ser o ambiente da tua agência, mas geralmente ele vai designar você para algum objetivo em específico, talvez no que você lidar melhor, ou talvez não.
possam ter ali experiências mais ruins, em que ele só vai cobrar para você algo que está faltando, alguma meta que está faltando. E isso é um ponto negativo, que existem também no ambiente de trabalho, mas existem chefes ruins em quaisquer ambientes de trabalho. Isso é fato. Tanto é que a minha experiência é diferente de algum colega que tem uma experiência negativa com o banco porque ele pegou um ambiente ruim, um clima chato, um chefe muito ruim. Só que o bom do Banco do Brasil é que você pode, infelizmente, estar num ambiente desses, depois de um ano e meio, de você tomar posse, você pode sair desse ambiente, você pode ir para outros ambientes. E indo para outro ambiente, você muda totalmente o clima, muda totalmente a sua percepção sobre o banco. O fato é que realmente existem pessoas ruins, existem chefes ruins, existem colegas ruins, mas isso não pode determinar o banco em sua totalidade. Então, cada agência é uma experiência diferente, são pessoas diferentes, é como se fosse uma empresa diferente. Quando você troca de agência, você troca de colegas, troca de chefe, e é uma nova chance de você conseguir lidar com o banco de uma outra forma. Muitos colegas que sim, reclamam do banco, têm experiências negativas em uma única agência, ou com alguém específico, e determinam o banco como se fosse limitado àquilo. E esquece que o banco é gigante, tem diversas outras áreas. Claro que é difícil você ir para uma área que não seja de atendimento ao público, uma área e-mail. É complicado, é concorrido sim, mas há essa possibilidade. Tem colegas que passam 20 anos na mesma agência, no mesmo cargo e não mudam, e estão felizes com isso. Enfim, acontece, cada um tem sua realidade. Mas, voltando um pouco ao assunto, existem essas metas, essas quantidades de crédito, de seguros, de consórcios que devem ser vendidos no mês, e acaba que isso é responsabilidade do gerente, ou seja, somente ele pode ser punido por conta disso. Você não pode ser demitido por não bater metas, até mesmo porque elas não são suas atribuições. Mas acaba que para uma organização, para a agência conseguir fechar as metas, acaba que são repassados alguns objetivos, algumas tarefas para cada funcionário. Pode haver sim, de haver sobrecarga em relação a algum funcionário, pode, mas eu estou considerando aqui um ambiente de trabalho como eu vivo. O meu ambiente de trabalho, que eu posso falar somente da minha experiência, não posso falar da experiência de outros colegas. Então acaba que é delimitado por algum funcionário alguma atribuição e ele deve trabalhar nisso durante o mês. E você não deve ser o melhor vendedor, até mesmo porque muitas pessoas que fazem um concurso não são boas vendedoras. Eu nunca fui, muito pelo contrário, eu sempre fui muito centrado em mim mesmo. Eu nunca fui de comunicar, de vender principalmente, nunca me imaginei sendo vendedor ou vendendo algo. Então é algo muito, pelo menos no começo, foi muito antinatural para mim, foi uma barreira que eu tive que quebrar. Então a minha obrigação não é vender, minha obrigação é pelo menos ofertar os produtos do banco. Você oferta no dia a dia no atendimento, apesar de que muitos produtos o próprio cliente já vai lá atrás buscando fazer, ou o cliente já vai lá com uma necessidade que ele nem sabe ainda qual o produto que vai satisfazer aquilo, mas ele já tem aquela necessidade. Isso já é bom. Ou até mesmo você vai ter que ofertar por ligação, ligando para os clientes depois do horário do atendimento ao público, ou até mesmo antes do horário do atendimento ao público. Você pode fazer essas ligações, as ofertas pelo telefone também. A questão é que a sua parte você deve fazer basicamente é essa: ofertar os produtos, se esforçar para caso o cliente vá lá com interesse, você pelo menos direcionar qual produto vai satisfazer aquela necessidade. Basicamente a minha rotina é essa, o meu objetivo é esse. De qualquer forma, isso no início foi muito difícil para mim, gente. Como eu falei, eu tinha muita aversão a atendimento ao público, a esses contatos, a essas ofertas de crédito, eu tinha muita aversão. Então, assim que eu entrei no posse no banco, quando eu fui atribuído de fazer ligações, de fazer contatos, nossa, você não tem noção do quão difícil isso foi para mim no início. Do quão era um sacrifício tão grande fazer isso, sem ter noção. Então, quando eu vejo muitas pessoas aqui nos comentários falando que, nossa, eu não tenho um perfil para isso, nossa, eu não tenho um perfil para atendimento ao público, pessoal, eu sou justamente essa pessoa que não tinha perfil algum para atendimento ao público. O único perfil que eu tinha era de alguém que era adaptável. Eu sempre me adaptei muito bem aos ambientes que eu fui exposto. Me adaptei muito bem a um ambiente totalmente novo no meu ensino médio. Fui para o colégio militar. Então, me adaptando muito bem ao Banco do Brasil. Essa questão de atendimento ao público, de ligação, de ofertas. Mas no início foi muito difícil para mim. Ligar era muito difícil, porque eu suava gelado quando eu ia fazer uma ligação. Para vocês terem noção. Eu evitava ao máximo. Nossa, eu evitava tanto fazer ligação que para mim, nossa, era um sacrifício imenso. Como eu falei, eu estava gelado quando eu ia fazer ligação.
eu morria de medo, não sei se era medo ou receio de o cliente ligar na minha cara, de o cliente me xingar, de o cliente ficar, nossa, enraivecido por eu ter ligado para ele, por estar incomodando ele. Só que eu só fui conseguir eliminando isso, enfrentando de frente esses receios. Só fui conseguir lidar melhor com isso enfrentando de frente. Eu só consegui falar melhor com os clientes indo lá e falando. Eu só fui conseguir falar melhor, falar de qualquer forma, de modo geral, melhor, me expondo e indo lá. Tanto é que no começo aqui do canal do YouTube, você vai ver meus primeiros vídeos. A minha comunicação é totalmente diferente desses vídeos mais recentes. E olha que eu tô com poucos meses, de 5, 6 meses aqui de YouTube. Então há uma diferença. E essa diferença é devida ao me expor, é ao fazer. Eu só fui melhorar na comunicação fazendo, indo lá e comunicando. Ainda tenho várias coisas para melhorar, ainda tenho vários defeitos, vícios de linguagem para melhorar, tenho vários gaguismos para melhorar, para superar. Mas o primeiro passo, que é o mais importante, eu já dei, que é ir lá e seguir em frente, que é ir lá e enfrentar, cara a cara. Só foi enfrentando o meu receio de fazer ligação que eu faço ligação tranquilamente. Às vezes ainda é difícil para mim, às vezes ainda há momentos que eu evito ou que me custam, uma forma de sacrifício, às vezes ainda é. Mas de modo geral já superei ali 70% a barreira que era de fazer contato, de fazer ligação. Minha mão já não soa mais frio, já não fico mais enraivecido de ter que ligar, mas eu já lido como algo normal, como um aprendizado que eu tive. Quando eu ver algum cliente na mesa, eu já não atendo mais com frio na barriga de como é que vai ser esse atendimento. Eu já não atendo mais com o suor nas mãos de como é que vai ser aquilo. Eu já atendo mais com a tranquilidade e a leveza, de que é só uma conversa, de que é só mais uma resolução de problemas, de que é só mais um cliente expondo o seu problema e eu tentando ajudá-lo. Às vezes ele pode estar triste, com raiva, ou então feliz. A questão é que eu devo somente focar em resolver aquele problema da melhor forma possível para que ele saia mais feliz ainda, ou se entrou triste, saia pelo menos mais ou menos. Também não vou cobrar para ele sair tão alegre, mas pelo menos saia com um problema resolvido, ou pelo menos com uma solução indicada para isso. As metas fazem parte do meu dia e eu já entendi isso. As metas, elas são cobradas para nós escriturários como forma de contribuição para que a agência atinja a meta como um todo, porque isso reverbera tanto em benefícios, em gratificações que a gente pode receber salarial, e isso é muito bom para o gerente também, porque evita uma pressão que vem lá de cima para ele. E pessoal, agora vamos à realidade. Existem gerentes que não sabem repassar a pressão que recebem para os seus subordinados, acabam passando uma pressão demasiada ou acabam assediando-os moralmente. Enfim, tá num clima da agência chato. Existem essas pessoas, com certeza. Existem gerentes, enfim, superiores, ou então colegas mesmo, são tão fiscalizados por metas que querem passar por cima de qualquer um, só para batê-las. Querem passar acima de aspectos morais para bater as metas. E essas são pessoas que talvez durem no banco, talvez não durem, enfim, é incerto, mas o que a gente sabe é que nunca vão estar em um ambiente legal. Ao invés de elas juntarem as pessoas, ao invés de as pessoas quererem estar no mesmo ambiente que elas, as pessoas vão querer estar em ambientes diferentes, as pessoas vão querer evitá-las. As pessoas vão querer evitar a agência que elas estão para evitar um clima desconfortável, um clima desagradável, um clima ruim. Mas eu espero que você entenda que isso é, pelo menos em qualquer ambiente de trabalho, ainda mais naqueles que têm relação com vendas. Como eu já falei em outros vídeos, nos dias que você estiver pensando negativamente em relação ao concurso ou em relação ao banco, primeiro dê a chance de você mesmo experimentar, de você mesmo lidar com isso. Se eu tivesse lá atrás, tivesse o medo de atender o público, o medo de fazer vendas, o medo de vender, fosse acima da minha vontade de ser aprovado, eu teria desistido com certeza. Mas eu primeiro quis ser aprovado, primeiro eu quis pelo menos sentir os benefícios, para depois poder julgar se eu fico ou não fico. Então a questão é que para mim valeu a pena, para mim vale a pena até hoje, tanto é que eu estou assumindo novas oportunidades, estou indo para outra agência, não sei se eu posso falar muito sobre isso nos vídeos, mas por enquanto é o que está acontecendo, por isso que está uma correria, quem está mais próximo de mim sabe, mas a questão é que o banco é o mundo, tem muitas oportunidades, você pode crescer bastante, ou então você pode ficar tranquilo de boa no seu canto. Como escriturário, se te faz feliz,
essa situação, você pode ficar ali 20, 30 anos como escriturário e se aposentar como isso. Ou então, se você não gostar, você pode fazer outro concurso, buscar outra oportunidade de emprego, ou então se aprimorar, ou então empreender lado a lado do concurso, como eu faço, como eu gravo aqui os vídeos no YouTube, eu tenho os meus negócios aqui na internet. Então você tem várias chances, tem várias oportunidades. A questão não se deixe levar por comentários negativos, porque experiências negativas vão haver em todos os locais. Toda empresa vai ter a sua experiência negativa. Mas entenda realmente que, como eu falei, existem metas, existe a cobrança, existe a pressão. Ela vai depender muito de como você lida com elas, de que se você consegue separar aquilo que acontece no trabalho do seu ambiente pessoal, de que você não consegue levar os estresses do trabalho para casa. Deixe os estresses do trabalho no trabalho e em casa fica mais de boa com a sua família. Então vai depender da forma como você lida com elas, com esses desafios. E também vai depender também do seu ambiente, da agência que você foi locado, do seu chefe. Mas isso você consegue mudar. Com um ano e meio, você destrava e daí você vai para qualquer lugar do Brasil. Pode até mesmo ir para uma agência próxima à praia, ficar lá de boa, ficar tomando um solzinho, acabar o expediente, vai tomar um sol e depois vai para casa. Então, eu acho que muitas vezes a vida tranquila é você quem faz. Por mais que o ambiente possa ser estressante, possam haver metas absurdas ou pressões absurdas, isso vai depender de cada pessoa, mas quem faz o ambiente depois do trabalho é você mesmo. Quem faz o ambiente fora do trabalho, até mesmo porque o trabalho, em geral, é só 6 horas. Você tem ali o restante do dia para você fazer a sua própria vida feliz. Ter os seus outros objetivos, fazer os seus hobbies, seus esportes, ter ali seu hobby, ter ali seus projetos, empreender, enfim, estudar. Você pode fazer muito mais do que somente o banco. E se não gostar, tenha coragem de sair, tenha coragem de assumir outros objetivos. Tenha coragem de assumir as rédeas da sua vida. Assuma, por mais que as pessoas ao seu redor não concordem, mas assuma o que te faz mais feliz, o que te faz mais sentido naquele momento. E é isso, o emprego ruim não te define, o teu chefe ruim, o teu gerente ruim não te define. O importante é que você seja feliz, que você consiga alcançar seus objetivos. Por mais que difícil eles pareçam, mas nada é impossível. Pessoal, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha sido útil saber mais ou menos como é que funcionam as metas, como é que é essa pressão, e saber mais sobre o meu ponto de vista, que baseado, claro, na minha experiência, na forma como eu lido com isso na agência que eu trabalho. Ou seja, pode diferenciar de outros colegas também. A gente se vê nos próximos vídeos. Não esquece de conferir meu material, por favor. Confere, é isso. Vai lá na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.